Você já deve ter ouvido falar no Pica-Pau. Não é de hoje que diversas teorias conspiratórias sobre esse desenho tomaram conta da internet. Alguns de vocês já devem ter visto alguns vídeos e alguns posts sobre mensagens subliminares presentes no desenho Pica-Pau. E não estou descartando e nem desmerecendo nenhuma dessas mensagens subliminares que foram descobertas no desenho. Porém, a principal mensagem subliminar oculta por trás do desenho Pica-Pau ainda não foi revelada aqui na internet, e nós traremos isso com exclusividade para vocês, assinantes do canal Tio Lu VIP. Sentem-se, crianças. O Tio Lu vai contar uma história para vocês. Todo mundo sabe que mensagens subliminares fazem parte da vida. E para quem não sabe, é só uma questão de tempo para aprender o que é e como funciona. As mensagens subliminares são introduzidas em diversos meios de comunicação para diversos motivos e fins, podendo ser oculta ou lícita. Um dos meios mais utilizados para esse tipo de vínculo são os desenhos animados. Mas qual seria o intuito de colocar mensagens subliminares em desenhos animados? A resposta é muito simples: preparar seres humanos desde a infância para determinadas mensagens para seguir algo inconscientemente no futuro. E parece que o nosso amigo azulado de cabelo vermelho vem fazendo a cabeça das crianças há muito tempo. É isso mesmo. O desenho Pica-Pau é muito mais antigo do que você imagina. A sua primeira aparição foi no ano de 1940. É muito tempo. Desenhos animados não são unanimidades. Existem desenhos adorados por uns, mas odiados por outros. E também aqueles que ninguém se importa muito. Quando falamos de desenhos clássicos, é difícil encontrar alguém que não goste deles. Principalmente em se tratando do Pica-Pau. Prestes a completar 80 anos. Este personagem acompanhou a infância de todo mundo, porque quase nunca deixou de ser reprisado em algum canal de televisão. Aqui, uma pequena história do personagem. Quem é o Pica-Pau? Pica-Pau é um desenho animado criado em 1940, pelo desenhista e animador norte-americano Walter Lantz. É considerado como uma das animações mais importantes dessa época. Com todo o sucesso, que já atravessou meio século, o grandioso Pica-Pau já possui um lugar especial na calçada da fama em Hollywood. No início, o personagem tinha uma aparência grotesca, mas com o tempo e o sucesso, o desenho foi ganhando traços mais finos e simpáticos. A marca registrada do Pica-Pau é a sua risada contagiante que fez atravessar décadas, permanecendo em crianças de várias gerações. A verdadeira história do Pica-Pau: o desenho originou-se da lua de mel do criador Walter Lantz, pois um pássaro o perturbou e o divertiu ao mesmo tempo, durante boa parte de sua comemoração pós-casamento. E adivinhem que pássaro era esse? Um pica-pau bicava constantemente no telhado do chalé em que o casal teria alugado. Durante a noite chuvosa, descobriram o verdadeiro estrago deixado pelo pássaro. O telhado estava cheio de buracos e a chuva começou a entrar pelos mesmos, arruinando de vez a noite nupcial do recém-casado. Assim como eu, muita gente adora o Pica-Pau, mesmo sabendo que ele é um pássaro levado e responsável por diversos atos do que são considerados incorretos em nossa sociedade. Pois, nos próprios episódios mais antigos podemos ver ele fumando, ingerindo bebida alcoólica, batendo em crianças, maltratando animais, usando armas de fogo, armas brancas, torturando e até matando seus inimigos. Ou seja, um pouco de tudo do que é incorreto e mau exemplo para as crianças. Walter Lantz já tinha seu estúdio de animação em 1940, com desenhos animados que faziam sucesso nas matinês dos cinemas. Seus personagens mais conhecidos eram o coelho Osvaldo e Andy Panda. Durante sua lua de mel, ele e esposa Grácia estavam numa cabana nas montanhas e ouviram um barulho como se alguém batesse a porta. Ele saiu para ver e não tinha ninguém. Quando fechou a porta, o barulho recomeçou. Depois de alguns minutos, ele percebeu que era um pica-pau bicando o teto de madeira da cabana. Ele quis atirar no bicho,
mas sua esposa sugeriu que, em vez disso, ele fizesse um desenho animado sobre o acontecido. Assim, o personagem Pica-Pau fez sua primeira aparição em um episódio de Andy Panda chamado Knock Knock, que foi batizado no Brasil de O Pica-Pau Ataca Novamente. Não dá pra entender o novamente, já que essa era a primeira vez que o personagem aparecia. O personagem era completamente insano, e fez um enorme sucesso com o público. Tanto sucesso que passou de coadjuvante de um episódio de Andy Panda à estrela do seu próprio show. Eram os anos da Segunda Guerra Mundial e o Pica-Pau acabou até virando um mascote de pilotos americanos, que pintavam o personagem no nariz de seus aviões. Até 1945 foram produzidos 12 desenhos e o Pica-Pau foi tendo seu traço básico alterado, passando do insano de pernas grossas e listradas para um visual e uma personalidade menos paranoica. Depois da guerra, o personagem teve sua popularidade aumentada exponencialmente, principalmente porque a partir de 1957 os episódios passaram a ser exibidos também na televisão americana, reunidos em programas com 3 episódios cada e apresentação do próprio Walter Lantz. Os anos 50 trouxeram a melhor safra de episódios de toda a história do Pica-Pau. Os desenhos continuaram a ser produzidos até 1972. Num total de 197 episódios. No final dos anos 90 foi feita uma nova série de desenhos, que durou até 2004, mas com uma temática bem diferente dos clássicos originais, apesar de usar alguns coadjuvantes clássicos, como Zé Curubu e Leôncio. Entre tantos, é difícil eleger somente alguns episódios como sendo os melhores, mas aqui vai uma sugestão: dava pra colocar pelo menos mais uns 50 episódios nesta lista. Mas vamos ao que interessa de fato para entendermos a verdadeira mensagem que está por trás do desenho Pica-Pau. Você já deve ter visto na internet, em alguns vídeos do YouTube, em alguns blogs, as mensagens subliminares que foram encontradas em alguns episódios do desenho. As principais e mais divulgadas na internet são essas aqui. No episódio O Afanador de Gasolina, Pica-Pau ensina as crianças uma maneira de furtar gasolina. Em um dado momento, ele viu uma placa e diz o seguinte: essa viagem é realmente necessária? Então ele responde: claro que é necessária. Eu sou um diabo necessário. Nesse momento, o semblante dele muda e ele fica com a cara de demônio. A outra mensagem subliminar que foi muito divulgada sobre o desenho está no episódio Seu Melhor Duende. Pica-Pau estava lamentando por estar cheio de contas e dizia bem alto: como eu queria ser rico. Neste momento, ele é visitado por um duende verde que tem a sua aparência, porém é menor. Este duende começa a rodopiar na sua frente e quando ele rodopia, ele faz sinais satânicos com as mãos. Ele oferece uma série de poderes, mas que na realidade acaba colocando ele em várias enrascadas. Mais na frente, quando o Pica-Pau se cansa dele, o manda ir direto para o inferno. Quando o duende chega ao inferno e encontra com o diabo, Satanás lhe diz com gargalhadas: finalmente você voltou para onde saiu. Desta forma, podemos concluir que o duende era um demônio que acompanhava o Pica-Pau, lhe proporcionando falsos poderes. Existem também diversas outras imagens de mensagens subliminares no desenho Pica-Pau, mas isso não vem ao caso agora, porque a principal mensagem subliminar por trás do desenho ainda não foi revelada na internet e vamos apresentar agora com exclusividade para você. Veja bem, a analogia que existe por trás do desenho é sinistra e diabólica. Não é à toa que em algumas mensagens subliminares encontradas no desenho você vê que o Pica-Pau se comporta como um demônio. E na analogia obscura que existe por trás do desenho, sim, Pica-Pau seria um demônio do inferno. Todos os episódios que acontecem no desenho Pica-Pau se passam na verdade em um inferno. O intuito é mostrar que o inferno não é exatamente como foi pregado no cristianismo, mas que cada alma produz o seu próprio inferno. E neste inferno simbólico que existe dentro do desenho Pica-Pau, os demais personagens do desenho simbolizam almas de pessoas que morreram e que estão no inferno pagando por seus pecados. Mas essas almas nem se dão conta de que já morreram e que estão vivendo em um inferno. Eles apenas sofrem na mão de um demônio em forma de Pica-Pau. Observe que praticamente em todos os episódios, o Pica-Pau é o responsável pelo sofrimento, chateação e até mesmo tristeza de outros personagens presentes no desenho. As pessoas estão em paz e quando o Pica-Pau chega,
ele vem infernizar, tirar o sossego e a paz dos indivíduos, causando confusão, dores e muitos problemas. O personagem Pica-Pau é uma mensagem subliminar representando um demônio da Goécia Salomônica conhecido como Decarábia. Este demônio possui a forma de pássaro e se assemelha muito ao formato do Pica-Pau. Decarábia é um dos nobres que está no inferno e, segundo alguns estudos demonológicos, ele seria o responsável, ou melhor, um dos responsáveis pelas torturas mais perturbadoras do inferno. Percebeu a semelhança com o Pica-Pau? Seria isso uma coincidência? Diante das evidências, fica a seu critério analisar e tirar suas próprias conclusões.